Senhor Jesus, amigo de todas as horas, companheiro inseparável no nosso caminhar, porque o escolhemos como mestre de todo o nosso proceder moral e por isso nos chamamos cristãos. Queremos, Mestre Jesus, que possamos caminhar livremente, que possamos compreender o nosso momento, que possamos compreender a nossa filiação, mas mais do que isso, a nossa potencialidade no crescer, em nos fazer melhores dia a dia. Pedimos, Jesus, somente o seu olhar, para que no momento em que nós acreditemos que falhamos, o seu olhar sobre nós nos fará refletir. E ante a misericórdia que possuímos, a apliquemos em nós mesmos. Abençoa-nos, Jesus, neste momento, e que nós possamos abrir as nossas mentes e corações para este momento de estudo. Fique conosco, Jesus, porque confiamos em Ti. Assim seja. Boa noite a todos de novo. Deixe-me só pegar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que acredito eu seja bastante familiar a todos nós. O tema é vivendo com responsabilidade sem o peso da culpa. Todos nós fazemos isso, não é? Ou pelo menos, todos nós estamos num processo em que nós desejamos mais do que nunca vivenciar a nossa vida desta forma. Mas para que nós possamos dar início a esse nosso bate-papo de hoje, nós precisamos descobrir um pouquinho o que é responsabilidade e o que é culpa. Acredito eu que seria uma redundância, talvez, nós afirmarmos ou conceituarmos o que é culpa, porque duvido que algum de nós que se encontra hoje nesta reunião não saiba o que é isso. E se souber, eu dou a palestra para você poder falar sobre isso. Por quê? Porque nós estamos há muito tempo vivenciando a nossa vida abraçados em culpa. Estamos durante muito tempo, muitos anos, vivenciando a nossa vida, acreditando que esta emoção e que se transforma em sentimento posteriormente após ser alimentado, ela é importante para nós. Esta culpa, como nós estaremos conversando hoje aqui, ela é uma faca de dois gumes para cada um de nós. Bem, mas antes de falar sobre a culpa, eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade.
Eu percebi que na palestra que nós estávamos comentando sobre lei do trabalho, né, estávamos participando, ouvindo na palestra sobre a lei do trabalho, a gente percebe o quanto o ser humano ele tem uma ideia muito equivocada sobre os seus sentimentos vinculados ao trabalho. Muitos de nós acreditam, né, que o trabalho é algo difícil, cansativo, é algo que a gente poderia evitar, se pudesse. Mas, como estamos vivendo num plano material, necessitamos do trabalho para sobrevivermos. Será que é isso mesmo? Nós tivemos uma experiência muito interessante neste último ano que passou. Porque muitos que tinham trabalho temeram perdê-lo. E muitos que também já estavam trabalhando e que perderam o seu trabalho, desejaram de todo o coração angariar um outro, conquistar um outro. Outros tantos tendo trabalho, mas em razão de determinadas dificuldades técnicas, não puderam trabalhar e muitos sentiram falta do seu ritmo de trabalho. Então, este último ano que passou, ele foi um terreno fértil para aqueles que desejaram enxergar um pouco o curso de suas vidas. E para aqueles que se deram a oportunidade de refletir sobre o que estavam sentindo, suas emoções, seus sentimentos, puderam flagrar o quanto o trabalho é importante. O que não é bom é o excesso. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho que me deixa exausta, então significa que eu estou exagerando no trabalho que eu tenho, que eu abracei, e possivelmente eu preciso fazer uma nova análise de como eu posso trabalhar, de como eu posso levar adiante o meu labor. Percebem? Estou aqui falando de trabalho porque todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos a mesma correlação com a responsabilidade. Quantos e quantos de nós dizemos assim em algum momento de nossa vida? Ai, eu não vou fazer isso não, eu não quero mais uma responsabilidade. Eu não quero me vincular a algo que eu terei tanta responsabilidade, não é? Em algum momento, alguns de vocês já não pensaram assim? Às vezes até, num exemplo que acabou de passar na minha cabeça, até às vezes preferindo ter um animal de estimação a um filho, achando que ter um filho você vai angariar muito mais responsabilidade do que o animal de estimação. E aí, diante da vida que sempre nos traz lições, descobre que o seu animalzinho também trará responsabilidade para você, porque ele depende de você, não é verdade? Mas então, o que seria a responsabilidade? Pensem um pouquinho. O que seria responsabilidade para vocês? Eu busquei um conceito dicionário. E aqui nesse conceito está dizendo assim: obrigação ou dever de responder pelas ações próprias ou dos outros. Existem outras definições, mas eu resolvi escolher esta daqui. Observaram como o próprio conceito da palavra responsabilidade parece ser meio pesado? Eu vou repetir.
obrigação ou dever de responder pelas ações próprias ou do outro. Olha que pesado. Como um primeiro reflexo de uma análise sobre esse conceito, meu, de início eu falei, como assim eu tenho que ser responsável pela ação do outro? Que história é essa? Ninguém me falou sobre isso quando eu reencarnei. Ao contrário, a espiritualidade está me enganando, dizendo que eu não sou responsável pelas ações do outro. Mas sim, em algumas situações, eu sou responsável pela ação do outro se eu o incito a agir e, por causa da minha incitação, ele age e talvez até nem segundo a forma que eu achava que ele deveria fazer. E existem resultados que não são muito satisfatórios. Tanto pela lei do homem quanto pela lei divina, eu sou responsável por isso. Ele, claro, será responsável segundo a sua vontade, segundo as suas obras, mas eu também sou responsável por aquilo que eu fiz. Eu também sou responsável por levá-lo a querer agir desta forma. E olha mais, muitas vezes sou corresponsável quando alguém faz aquilo que eu queria fazer, mas que eu ainda não tinha coragem de fazer. E fazendo, a pessoa fazendo, eu tenho vantagem sobre isso. E aproveito a vantagem. Eu abraço a responsabilidade desta pessoa de ter feito isso, porque eu estou angariando a vantagem dele, como se eu estivesse fazendo esta ação. Adriana, até agora você só falou coisa de responsabilidade que deixa a gente deprimido. Não é? Porque você só está falando coisa que só faz com que a gente também acredite que a responsabilidade é igual ao trabalho e que dá muito trabalho. Não é assim? Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é trazer para vocês também uma outra vertente de responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu me entendo responsável pelas minhas ações e até em razão das ações alheias, eu começo a tomar cuidado com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu ajo, com aquilo que eu escolho. Porque a responsabilidade, como tudo na vida, como tudo que está sob a misericórdia divina, ela incidirá sobre nós, tudo isso incidirá sobre nós com muita justiça. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Mas os meus atos, eu os executo de uma forma responsável, levando todo o meu conhecimento, e entenda que todo o meu conhecimento é em cima daquilo que eu sei hoje, não o que eu sei daqui a 10 anos, o que eu sei hoje. E aí a lei divina, ela incidirá sobre mim segundo exatamente quem eu estou hoje. Então, quando eu começo a pensar desta forma sobre a responsabilidade, ela deixa de ter tanto peso como a gente coloca. Por quê? Porque se eu sou responsável por aquilo que eu faço, não está em mim decidir aquilo que eu quero abraçar como responsabilidade? Não está em mim agir de uma forma que a tal responsabilidade não seja penosa, pesada, difícil? Vocês estão compreendendo? Então, a partir do momento em que eu estou vivenciando a minha vida, estou angariando entendimentos, e aqui eu não estou falando sobre ser espírita, eu estou falando sobre ser um ser humano. Então, eu estou vivendo a minha vida, angariando entendimentos, tendo uma visão mais empática com as pessoas que estão ao meu redor.
sabendo das minhas dificuldades e compreendendo as dificuldades alheias. Neste momento, eu abraço uma responsabilidade que estará extremamente atenuada pela minha própria ação, que aqui eu falo espiritual e moralmente fluídica. Espiritual e moralmente... Qual é a palavra? Fugiu. Agora eu não consigo lembrar qual seria a palavra que daria essa sensação tênue, mas perfeita diante daquilo que nós estamos aprendendo e praticando. O tema de hoje é vivendo com responsabilidade e sem o peso da culpa. Então, vamos lá? Primeira coisa, quem aqui consegue identificar em si a culpa? Quem aqui consegue identificar em si a sua própria responsabilidade quando está sentindo a culpa? Todo mundo, né? Ou, quando não consegue fazer isso, pode levar um tempo vivenciando tal emoção e sentimento alimentado na vida, até que algo fique tão assoberbado, tão angustiante em seu viver, que você começa a querer saber o que está acontecendo consigo. Concorda? Então, eu posso agir de determinada forma, que provocará em mim uma emoção chamada culpa, que eu alimentando esta emoção, ela me trará um sentimento chamado sentimento de culpa. E neste momento, eu posso, por incrível que pareça, continuar os meus passos sem perceber. Mas, em razão de nós estarmos vivenciando a nossa vida século após século, utilizando-nos este instrumento chamado culpa para que nós possamos fazer mudanças efetivas em nossa vida. Muitas vezes a gente nem flagra a culpa, mas consegue promover mudanças. Na maioria das vezes, a gente flagra a culpa, porque principalmente hoje em dia, em razão de nós querermos muito fazer mudanças no nosso viver para nós pararmos de sofrer tanto, a gente começa a ter no nosso caminhar uma atenção maior a determinados sentimentos que nos incomodam, para que a gente possa fazer alguma mudança efetiva nesses sentimentos. Neste momento, que eu já estou mais atenta àquilo que está acontecendo em mim, e eu flagro alguma coisa que está me incomodando e que, de repente, eu consigo fazer a ligação entre uma ação que eu tive e o sentimento que eu porto, neste momento, eu me dou a possibilidade de eu realizar esta diminuição de peso da culpa no meu viver. Mas como seria isso? A Claudine pediu para repetir emissões de culpa, não entendi o que ela pediu. Fala, Juliana. Não, antes de eu falar o que eu ia falar, ela escreveu, repete, eu só não entendi o que ela quis dizer. As emissões, culpa, que eu não compreendi. Eu não compreendi a pergunta dela também. Não, o corretor saiu errado. Eu é que não entendi a questão da culpa, desculpa. A questão da culpa, ok. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu só, assim, ultrapassei um pouquinho a função do Fred, você me perdoe, Fred,
mas é porque, como eu ia acabar falando de uma outra coisa, eu vi a sua questão aqui, eu preferi já falar logo. Por isso que eu pedi para você explicar. Eu vou explicar um pouco mais, Claudine, se você tiver mais dúvida, você, por favor, peça para fazer a pergunta novamente, ok? Mas fala, Giane, você queria falar alguma coisa? Não, é que você, né, está falando sobre a culpa e de um jeito que a gente compreende, porque apesar da gente sempre ouvir que a culpa é desnecessária, a gente consegue ver pelo menos a utilidade dela. Nós ainda nos utilizamos da culpa, apesar de ser desnecessária, ela é muito útil. Uhum. Mas a culpa, ela só vem quando a gente percebe a responsabilidade. Não é? Eu só me culpo por algo pelo qual eu me responsabilizo. Não seria, ou não? Eu gostaria de, sim, eu gostaria de colocar de uma forma bem rasteira, como o Joel gosta de falar, né, pé no chão, eu gostaria de colocar desta forma. A gente só sente culpa quando a gente se arrepende da ação que nós executamos, realizamos, em razão do resultado não ter sido o que a gente quer. Por enquanto, é assim que nós estamos vivenciando a nossa vida. Ou seja, na maioria das vezes, eu me sinto culpada em razão de determinado comportamento que eu tive, de alguma ação que eu escolhi fazer, porque o resultado não foi o que eu esperava. Porque se fosse, eu não teria me arrependido. Mesmo que esta ação que eu fiz provocou extremo prejuízo a outras pessoas. Por quê? Porque se trouxe o resultado que eu queria, eu já estava, mesmo que inconscientemente, consciente de que eu iria prejudicar alguém. Vocês entendem isso? Então, se nós pensarmos com toda a nossa consciência, com a nossa vontade de querer enxergar quem está aqui hoje, né, no nosso ser, a gente começa a perceber que, na maioria das vezes, a gente se culpa porque a gente tem um arrependimento anterior que fez com que nós enxergássemos um resultado que nós não desejávamos. E esse resultado que nós não desejávamos, na maioria das vezes, nos traz prejuízo. Aí vocês podem falar assim, não, mas eu já tive situações que eu fiquei extremamente arrependido e me sentindo culpado porque eu trouxe prejuízo para outras pessoas. Façam uma análise comigo bem rapidinho. Quando vocês levaram prejuízo para outras pessoas, a imagem de vocês, de alguma forma, não foi arranhada? E o que eu chamo de imagem, o nome de vocês, quem realizou, alguma coisa que fez com que vocês estivessem vinculados a isso aí. Vocês estão entendendo? Só um minutinho, Fred. Então, neste momento, Jane está certíssima, eu me culpo naquilo que eu me responsabilizo, mas muitas vezes eu me responsabilizo diante de situações que estão me trazendo extremo prejuízo, mesmo que seja um arranhado na minha face. Vamos lá, Fred. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, temos uma perguntinha aqui, tá bom? Olha só, as pessoas que são psicopatas ou com doenças mentais fazem como se não sentissem culpa ou sentem culpa? Essa é uma delas. Então, as pessoas que elas são portadoras de uma psicopatia, de uma doença mental, para que elas possam sentir essa culpa daquilo que elas se responsabilizaram, elas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. Então, vamos começar da seguinte maneira. Uma pessoa que ela tem uma psicopatia, onde ela não sente empatia com as outras pessoas, ela não consegue entender. Olha, eu não vou entrar no mérito daquelas psicopatias graves, tá bom? Mas
elas não conseguem entender efetivamente o malefício que ela está produzindo no outro. Ah, mas às vezes essas pessoas torturam a outra pessoa, a pessoa está berrando, a pessoa está sofrendo, mas ela não tem empatia, ela não consegue entender o que é essa dor no outro. É como vocês hoje que pegam uma planta e arrancam um galho. Quem é que fica com o sentimento de culpa de arrancar um galho de uma planta? Quem fica com o sentimento de culpa de arrancar uma flor do seu caule? Vocês podem chegar e falar assim, nossa, mas que comparação, né? A planta, a pessoa. Mas é verdade, porque é mais ou menos isso que a pessoa sente. Quando vocês estão arrancando galho, por exemplo, de uma árvore, vocês não estão preocupados com o sofrimento da árvore. Vocês nem sabem se a árvore está sofrendo. Vocês não entendem o sofrimento deste ser vivo. Agora, ninguém mais quer podar a árvore, né? Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Mas, para que vocês entendam um pouquinho do que seria isso. É muito parda essa comparação, mas é um pouco sobre isso. Então, ainda preciso responder, Fred. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença mental e fisicamente, com o seu cérebro com deficiência, ela não tem consciência do que ela está fazendo, ela não sente a culpa, ela não tem consciência do que ela faz. Pense numa criança pequena que, de repente, ela pega, por exemplo, ela pega um travesseiro, porque o seu irmãozinho menor está chorando, ela pega o travesseiro e sufoca a criança. Ela quer matar a criança? Não. O que ela quer fazer? Ela quer que o irmãozinho pare de chorar. Ela não tem um entendimento de que vai provocar algum mal ao seu irmão. Entendem? Então, vamos falando de uma forma um pouco mais resumida. Quem tem uma doença mental que a incapacita de entender o que ela está fazendo, atuando na vida, nós não podemos dizer que ela sentirá culpa, mas dependendo da doença mental, ela tem consciência do que é certo e errado, e ela sentirá culpa sim. Uma pessoa que tem uma psicopatia, também precisamos saber até que nível é essa psicopatia, até que nível ela sente empatia ou não pelas outras pessoas, para que a gente possa dizer que ela teve o arrependimento, que ela tem o sentimento de culpa e outras tantas coisas. Espero que eu possa ter respondido de alguma forma. Fred? A outra perguntinha é assim: essa diminuição de peso não seria a procura do equilíbrio da culpa com a responsabilidade? Essa diminuição de peso, ao meu ver, seria o custo-benefício que nós procuramos ao ainda nos entender filhos imperfeitos e que estamos ainda aprendendo. Por quê? Porque, como eu estava falando com vocês, a culpa, ela é uma emoção. Lembram da palestra anterior? A culpa, ela é uma emoção. E, como eu não tenho aqui uma outra palavra para dizer, eu estou aqui trazendo para vocês terem um entendimento melhor, que existe a culpa-emoção, que é aquela culpa que chega arrebatadora após o arrependimento, e nós temos o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é aquele sentimento que nós estamos alimentando a culpa. Lembram da palestra anterior, de quarta-feira? Toda emoção chega e nós não temos condição de impedi-la, mas o sentimento é o quê? É o alimentar exacerbado que nós temos da emoção que nós sentimos. Quando nós pensamos no arrependimento, é aquele momento em que nós enxergamos a nossa realidade e nós falamos assim, ok, deu tudo errado. Este arrependimento ele pode ser imediato ou não. O meu arrependimento ele pode vir depois de anos.
Porque eu posso ter agido de alguma forma e eu posso não ter tido consciência do mal que eu provoquei. E aí, depois de anos, eu encontro uma pessoa que ela chega e fala, mas você não soube o que você provocou? E aí, na hora que você tomou consciência de que sua ação provocou aquilo, e diante de tudo que você já vivenciou, até aquele momento que te fez estar mais amadurecido, você olha e fala, meu Deus do céu, arrependido e culpado. Percebe? Então, trazendo uma resposta um pouquinho mais direta para a Cristina, essa diminuição de culpa, ela é extremamente necessária para nós. Por quê? Porque se eu tenho uma ferramenta que, como bem disse Jeane, ela não é necessária, ela não é algo que hoje, com tudo que nós já aprendemos, nós precisamos continuar sentindo. Mas ela é útil enquanto nós acreditarmos que é. Se nós soubéssemos o quanto a culpa ela nos degenera, nós jamais a enxergaríamos até como útil. Porque a culpa, ela nos traz uma ligação tóxica tão grande com o que nós provocamos, que nós trazemos uma degeneração orgânica para o nosso organismo. Orgânica mesmo. Além de nós não conseguirmos nos desvincular a pessoas, fatos, ocasiões e tudo mais. Porque enquanto eu sentir culpa, eu vou estar vinculada a tudo o que eu provoquei. Mas nós temos que afirmar para vocês, isso é importante, que apesar dela ainda fazer isso, se a forma que eu uso, que eu preciso para fazer mudanças na minha vida, ainda é através da culpa, do arrependimento, provocando essa culpa em mim, ela está sendo útil para mim. E eu não posso abominá-la. Eu posso, entendendo-a útil para mim, eu posso, neste momento, diminuir o peso dela, porque ela está útil, e aí, buscando resultado para tudo aquilo que eu estou vivenciando naquele momento, a culpa, ela se esvaece no tempo e nas minhas próprias boas ações que eu quero agir, né? Só um minuto, Fred, que o meu apoio levantou o dedinho. Então, apesar da gente saber que ela não é mais necessária, mas ainda é útil, a gente consegue entender a utilidade da culpa, até porque muitas vezes, acho que a maioria de nós já fez uso dessa utilidade. Mas eu queria te perguntar, existe alguma utilidade quando essa culpa não é para comigo, e sim quando eu, não assumindo a responsabilidade, culpo o outro? Então, vamos raciocinar essa pergunta da Jeane. Quando eu sinto a culpa, eu tenho meu arrependimento. Está vinculado a mim. Quando eu culpo o outro, o que eu sinto? Pensa um pouquinho. Um segundo para vocês pensarem. O que vocês sentem? Claro que vocês sentem o arrependimento. Isso aí é notório. Claro que vocês sentem o arrependimento. Mas o que vocês estão sentindo efetivamente? Não é raiva? Não é angústia? Não é revolta? Não é frustração? Porque muitas vezes, quando você está arrependido e se sentindo culpado, você pode não ter vinculado a você esses outros patamares de emoções e sentimentos. Você pode, às vezes, estar frustrado com você, mas tudo dentro do seu papel, da sua visão de efetiva responsabilidade. Mas quando você bota a culpa no outro, você está efetivamente sentindo tudo isso em relação a você, mas como isso te incomoda muito, você joga para o outro. E aí você alimenta isso tudo de uma forma tóxica junto ao outro. Ou seja, ainda puxa o outro para você ainda sentir o peso de suas próprias ações. Respondi, Jeane? Fala, Fred. Olha só, eu acho que você já falou, mas se de repente der para você deter um pouquinho,
se eu ainda não tenho conhecimento de que toda ação minha, eu tenho responsabilidade sobre ela, logo, não acontecerá aquele peso fluídico ou um peso de qualquer outra natureza. É verdade. Por quê? Quantas e quantas vezes, pela minha ignorância, eu não tenho consciência do que eu faço e, em razão disso, eu não posso me culpar. Vamos pensar lá na era primitiva. O homem, que ainda não era tão homem, né? Os nossos ancestrais daquela época primitiva, eles tinham consciência daquilo que eles faziam, ou eles vivenciavam a vida e tentavam compreender aquilo que eles estavam vivendo. Porque, naquele momento, eu vou dizer para você, talvez que eles nem estivessem vivenciando, eles estavam vivendo, angariando o pouco que dava diante da sua capacidade cerebral. Ok? Por que era importante você ter uma capacidade cerebral menor? Porque nós precisamos lembrar que muitos daqueles que estavam nessas roupagens materiais, eles precisavam de um tempo para eles lidarem com tanta queda moral. Percebe? Então, neste momento, se nós pensarmos nisso, a ignorância, lá vocês gostam de brincar, é uma bênção. Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei, pouco será cobrado de mim, não foi isso que Jesus falou? Mas a partir do momento que eu começo a angariar entendimento, e a partir do momento que eu começo a vivenciar experiências que vão me dando um pouco mais de instrumentos para eu compreender aquilo que eu estou vivenciando, mas eu vou angariando responsabilidade para mim, lembrando sempre, gente, e hoje a palavra-chave é misericórdia. Lembrando sempre que o Pai é extremamente misericordioso, e essa misericórdia incide sobre nós, por quê? Porque nós somos responsáveis segundo o entendimento de cada um de nós. O entendimento efetivo, não é só teórico, é efetivo, já vi, Jeane, é efetivo, porque eu posso ter muita teoria, mas eu posso não saber nada efetivamente do que eu estou falando, porque eu nunca coloquei em prática. Agora, a Jeane, ela tem muita teoria, ela já colocou muita coisa em prática. O que vai acontecer? Sim, Jeane. Então, o que vai acontecer? De repente, vocês pensam, quando a lei incidir sobre nós, se eu e ela fizéssemos alguma coisa semelhante, possivelmente, para a Jeane, haveria uma incidência mais focada ao entendimento que ela tem, uma outra incidência focada diante daquilo que eu entendo. Fala, Jeane. Dentro do que você está colocando agora, me surgiu uma dúvida, não sei se você vai falar ainda, porque você colocou que nós deveríamos compreender que a culpa ela é um resultado, né, do nosso arrependimento dentro do que a gente entende. Então, teoricamente, de acordo até com o que o Fred colocou, se eu não tenho conhecimento, eu não deveria me culpar por eu ter feito algo, certo? Não. Não, assim, não, você deu exemplo, por exemplo, uma criança, ela não se culpa por ela ter feito algo porque ela não tinha o conhecimento de que era certo e errado. Então, como é que funciona quando a gente não tinha o conhecimento, fez algo, mas a partir do momento que teve, começa a se culpar pelo passado, de quando não tinha? Ok. Porque nós vivenciamos um equívoco em nossa vida ao não acreditarmos que, a partir do momento que hoje eu entendo aquilo que antes eu não entendia, é porque eu vivenciei alguns passos a mais na minha vida. A partir do momento que eu começar a compreender que no momento em que eu agi, naquele momento que eu agi, eu tinha determinado conhecimento, eu tinha determinada visão da vida,
e que naquele momento eu tinha feito a minha escolha baseada em tudo que eu era até aquele momento, no meu futuro, quando eu olhar para trás, eu vou falar assim, nossa, o quanto eu já cresci, porque agora eu consigo ver que estava errado lá atrás. Só que a gente não olha isso. Nós não valorizamos o nosso caminhar. Nós temos a mania, vou botar nessa expressão, nós temos a mania de querer nos julgar para tudo, achando que pelo julgamento nós vamos fazer mudanças. O problema é que o julgamento ele só nos faz nos escravizar a essa culpa. E que muitas vezes essa culpa nos ancora. Então, é como se eu estivesse ancorada, e observem o que eu usei. É como se eu estivesse ancorada a determinada situação. Mas por que ancorada? A âncora não tem corrente? Então, eu não estou parada aqui. Mas eu não saio desse ponto. Então, eu ando com a minha corrente, ela se estende para muitos lugares, mas eu continuo ancorada aqui. Vocês entenderam essa ideia figurada? Então, em muitas situações, eu preciso começar a entender que, a partir do momento que eu tenho um entendimento hoje, não significa que eu tinha esse entendimento no passado. E outra coisa, muitas vezes, já vi, Fred, muitas vezes eu preciso lembrar do seguinte, eu posso não ter um entendimento sobre determinada coisa, mas eu tenho entendimento sobre outras tantas coisas, porque eu não sou o resumo de uma experiência só. Então, muitas vezes, quando a gente afirma que nós temos uma culpa porque nós compreendemos a nossa responsabilidade, isso pode ser uma verdade concreta, mas ela pode ser também uma meia-verdade, porque eu posso compreender mais ou menos a minha responsabilidade. Tudo bem? Fred? Vamos lá. A perguntinha é a seguinte, vai soar até redundante, mas assim, qual é mesmo a utilidade da culpa? Ok. Se você pudesse direcionar assim. Ok. A utilidade da culpa, para aqueles que entendem que ela é útil e necessária, é uma ferramenta para nós adotarmos mudanças em nossa vida. Por quê? Eu só mudo quando alguma coisa me incomoda. Se eu estou na minha zona de conforto, para que eu vou sair dela? Zona de conforto significa felicidade, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Mas, assim, dentro de um contexto, a zona de conforto, ela significa que dentro de uma visão geral, aonde eu me encontro é onde eu me sinto mais confortável, mesmo que aqui eu esteja sofrendo abusos, mesmo que aqui eu esteja sofrendo inúmeras coisas. Mas a minha zona de conforto, neste momento, é aquele lugar onde eu quero ficar. Então, a partir do momento em que eu sinto a culpa, eu tenho arrependimento porque a minha visão me deu a capacidade de perceber que o que eu fiz, ou o que eu abracei, ou o que eu escolhi, não importa, provocou determinado resultado que eu não gostei. E aí, eu me arrependi por causa deste resultado, por causa do que aconteceu, e aí eu me senti culpada. A culpa me faz ficar tão incomodada com a situação que eu falo o seguinte, eu tenho que mudar essa situação, eu tenho que ajustar de uma forma, resolver essa situação, porque eu não aguento mais sentir o que eu estou sentindo. E aí, com esta culpa, porque ela está me incomodando, eu faço o quê? Eu ajo para acabar com a culpa, com esse sentimento que me incomoda. Então, a utilidade da culpa, se eu posso colocar bem resumido, seria isso. Ela me incomodar de tal forma que eu quero mudar o que está acontecendo para que eu pare de sofrer. Fala, Fred. A outra é a seguinte, é interessante também, todas são, né? Vergonha e culpa podem interagir no sentido de se evitar o livramento? Então, nós precisamos lembrar do seguinte. Nós somos energia.
Nós somos seres compostos de energia, ok? E tudo aquilo que nós sentimos, e sentimos às vezes com muita intensidade, ela é algo concreto no mundo das energias, ok? Então, quando eu desejo muito uma coisa, eu até falei um pouco sobre isso, quando eu desejo muito uma coisa na minha, vamos botar assim, na minha vida, eu desejo muito uma coisa, mas eu não realizo por vergonha, eu posso, dependendo da intensidade que eu desejo isso, eu posso acabar provocando de alguma forma. Então, é mais ou menos o seguinte. Vocês já notaram quantas vezes, por vocês temerem quebrar alguma coisa, é aquilo que quebra primeiro? Vocês já notaram isso? Quando vocês não querem que determinada coisa estrague, é aquilo que estraga primeiro? Já notaram? Por que vocês não querem quebrar a coisa? Por que vocês não querem estragar a coisa? Se vocês imaginarem qual é o verdadeiro sentimento que está por trás de vocês desejarem não estragar ou não quebrar alguma coisa, e ele se quebra, é porque, normalmente, o sentimento que está fazendo com que vocês estejam agarrados naquilo ali, ele é um sentimento que vocês precisam tirar da vida de vocês. Vocês precisam extingui-lo na vida de vocês. Entendem isso? Estou colocando este exemplo somente para que vocês entendam que, às vezes, o ter vergonha de fazer algo é você querer fazer alguma coisa, mas está se impedindo, não porque você não quer fazer, é porque você tem um sentimento que está te impedindo. Mas se você não tivesse vergonha, você faria. Então, neste caso, a vergonha como sentimento que você tem faz você ter um livramento. A culpa que você já sentiu em outra experiência pode evitar de você fazer de novo e aí te configurar o seu livramento. Mas, volto a dizer, você não está fazendo por um pequeno entendimento de que aquilo não deve ser feito, ou você não está fazendo porque ainda não tem coragem. E se outro fizer, você vai se aproveitar disso, vai dizer bem feito, vai achar que está certo. Olha a energia que a gente constrói. Percebem? Mais alguma, Fred? Eu vou aproveitar essa pergunta e tentar fazer o seguinte, olha só. Então, a culpa é também uma ferramenta positiva para fazer a minha mudança, com a responsabilidade de não praticar o mesmo erro ou equívoco. E aí, assim, tem aqui o tema da palestra, vivendo com responsabilidade sem o peso da culpa. Dá para unir esses dois assim? Dá sim, Fred. Vamos lá. A culpa é uma ferramenta positiva? Enquanto nós acharmos que sim. Porque eu vou voltar a colocar aqui muito claro para vocês. Lembram que a culpa, ela é uma emoção que nos liga àquilo que está nos trazendo essa emoção, esse sentimento que foi alimentado, e isso pode trazer danos até orgânicos. Ela é uma ferramenta positiva, porque sem ela nós ainda não nos daríamos condição de fazer mudanças mais rápido. Então, ela é uma ferramenta positiva. Mas, da mesma forma que se descobriu que usar uma usina nuclear, ela não é tão positiva quanto se achava quando se construiu, ok?
A culpa também é assim. Quando nós a construímos para fazer mudanças, nós achávamos que ela era a melhor ferramenta que nós poderíamos utilizar. Só que hoje já se descobriu energia eólica, já se descobriu energia e várias outras. Então, neste momento, quando você descobre que existem energias mais ambientalmente favoráveis, o que você faz? Você não pode trocar? Deixar de fazer as usinas nucleares para você usar mais dos ventiladores enormes que você tem nos campos, você pode usar de outros tipos de energias muito melhor, mais purificadas, melhor para não trazer prejuízo no futuro. Percebe? Então, volto a dizer, se eu só conheço a energia nuclear, construirei a energia nuclear, por quê? Porque ficar sem energia para toda a coletividade seria pior. Ok? Está dando para usar esse exemplo? Mas, a partir do momento que eu descubro, nossa, que o meu país tem muito vento e eu posso botar os ventiladores, que eles vão também me trazer uma energia muito mais pura, eu não posso fazer a mudança, eu não posso ter consciência de que é melhor para mim. Vou demorar um tempo para fazer essa alteração, por quê? Porque o fato de eu saber como lidar com a energia nuclear me parece mais fácil do que eu ter que aprender tudo para poder usar aqueles ventiladores enormes que ficam nos campos. Aqueles ventiladores enormes, de repente, para nós, não fica tão bonito. Só que, com o passar do tempo, com os gastos efetivos, a gente começa a perceber gastos, lembra dos gastos orgânicos, dos gastos emocionais que a culpa traz? A gente começa a querer trocar. Neste momento, quando a gente começa a perceber que está desgastante e que a gente começa a trocar, começa a perceber a vantagem de trocar, a gente começa a não querer mais usar essa energia. Então, posso fazer mudanças com outras ferramentas, menos desgastantes, emocional e organicamente falando. Ok? Vamos lá, Fred. Com isso, eu vou tentar assim, resumir bastante. Você está querendo dizer que se eu me flagrar tendo um comportamento que possa ter uma resposta que eu não queira, e justamente nesse me flagrar, eu posso me modificar sem necessariamente desenvolver a culpa? O que eu posso dizer para você é que isso é possível, muito possível, e que vai acontecer, de chegar um momento que nós nos equivocarmos e não termos mais a culpa como ferramenta útil, mas eu posso dizer para você que isso vai demorar. Por que vai demorar? Porque nós temos que lembrar que... Vou dar um exemplo. Talvez a maioria de vocês aqui já dirigiu um carro manual, certo? Começaram na direção com carro manual, aquele que tem marcha, ok? Quando vieram os carros que não têm marcha, automáticos, quando vieram os carros automáticos, quem teve a reação de dizer, esse aí eu não vou pegar, não. Ah, eu vou demorar para pegar isso aí, eu não vou saber dirigir isso, não. Percebe? Alguns, talvez, não fizeram ainda a mudança, porque talvez não tenha um carro bom, não precisa trocar e tudo mais, mas talvez, se tiver alguma chance, talvez até fale agora. Poxa, eu vou tentar. Estes que resolverem, ou que resolveram no passado e que resolverem mudar para um carro que é automático, nas primeiras vezes que dirigir, vai ser 100%? Talvez dê uma rateada, não é? Talvez aperte a embreagem que não existe várias vezes e ainda tenta trocar ali a marcha, que também não existe mais. Por quê? Só um minuto, Jane, já vi. Por quê? Por que vai fazer isso? Porque existe um vício.
Existe um vício de comportamento. Existem atos reflexos que foram adquiridos com o passar do tempo em que se foi dirigindo. Quem de vocês hoje precisa ficar raciocinando qual é a marcha que tem que passar? Não é automático. Vocês conversando com quem está ali, vocês passam a marcha, vocês freiam, vocês apertam a embreagem, tudo junto. Porque vocês fizeram o quê? Vocês absorveram o entendimento daquele mecanismo todo e agora isso está intrínseco em vocês. No momento em que vocês pegam um outro carro que não tem a marcha, vocês vão fazer o quê? Vão tentar agir daquela forma. O que os fará parar de agir daquela forma? Primeiro, vocês terão que ter a prática com carro automático. Então, todo dia, 5 dias na semana, 3 dias na semana, vocês vão pegar o carro, vão dirigir, vão ratear com ele, mas vão dirigir, e, de repente, vocês se perceberão dirigindo, depois de algum tempo, dirigindo com a mesma destreza que vocês dirigiam um carro com marcha. Aí vocês falam assim, então eu desaprendi o que está no outro? Quem já dirigiu um carro com marcha, dirigiu um carro sem marcha e depois teve que voltar para um carro com marcha? O que aconteceu? Vocês concordam comigo que os 10 primeiros minutos foram tensos? Os 10 primeiros minutos são tensos. Por quê? Porque quando você está ali, você acostumou com um carro automático, quando você vai ligar o carro que é com marcha, o que acontece? Você esquece de botar o pé na embreagem, gente. O carro morre, ele pula. Depois que vocês lembram que tem que botar o pé na embreagem, muitas vezes vocês botam o pé no freio e esquecem de acelerar. E depois disso tudo, que aí vocês vão voltando, 10 minutos depois vocês já estão dirigindo como se vocês nunca tivessem parado. Porque os dois conhecimentos já foram absorvidos. Mas o que fez com que vocês tivessem absorvido os dois procedimentos? Não foi a prática? Fred, neste caso, nós precisamos colocar na prática o não uso da culpa. Precisamos trocar a culpa por uma outra ferramenta. Percebe? Vou falar dessa ferramenta ainda. Percebe? Fala, Jeane. São 2 perguntas, mas eu vou fazer uma porque a segunda depende da resposta que você deu para a primeira. Okay. Você falou que a gente vai chegar um momento em que a gente vai conseguir assumir a responsabilidade sem o peso da culpa, mas que nós ainda estamos no patamar que isso não acontece. Mas existe a possibilidade de alguns de nós conseguir já fazer isso para algumas coisas? Sim. E não para outras? Foi bom você ter colocado isso, Jeane, foi ótimo. Porque talvez eu tenha sido muito enfática, né, nessa situação. Que bom que você trouxe isso. Quando eu falei da ideia de que nós estamos num patamar evolutivo, que nós não estamos ainda trocando a culpa efetivamente, é dentro de um campo, de uma visão muito geral, tá bom? Então, na generalidade, nós ainda não conseguimos deixar de sentir a emoção culpa, né? Que nos traz essa ideia do arrependimento, que vem e alimenta o raio do sentimento de culpa, ok? Nós ainda estamos nesse patamar, mas já existem coisas que hoje elas já se tornaram, para nós, dentro da nossa visão, elas já não têm o mesmo peso, lembra do tema? Elas não têm o mesmo peso que existia antes. E não tendo este mesmo peso que existia antes, eu não tenho que aplicar esta culpa que eu ainda uso como ferramenta para que eu faça modificações. Então, o que eu quero dizer com vocês é que, na generalidade, muitas vezes o que eu estou vivendo hoje, que eu não estou usando a culpa, é porque eu já, na generalidade, eu já raciocinei, eu já compreendi determinadas circunstâncias da minha vida, que quando eu me equivoco, eu percebo que eu estou no meu processo de avanço e eu já não me culpo mais.
Existem outras situações, tirando a generalidade, existem outras situações que o fato de eu usar a minha razão, olha o instrumento, o fato de eu utilizar minha razão, eu consigo deixar de sentir a culpa. Por quê? Porque eu compreendo através da teoria que eu já estou absorvendo, que eu tenho contato, que eu aceito como verdade, essa teoria me dá os subsídios através da razão para que eu não me culpe. Ou seja, eu tenho a emoção da culpa, ela vem. Eu tenho o arrependimento diante do que aconteceu. Na hora que vem aquele processo inicial de alimentar o sentimento de culpa, eu paro e falo assim, opa, peraí, não. Eu já aprendi que eu sou uma filha de Deus, eu já aprendi que eu estou ainda no meu caminhar, eu já aprendi que eu não posso exigir tanto de mim. Olha, isso tudo é racional, gente. Se eu não tivesse que trazer para minha cabeça, eu não tivesse que trazer para mim tudo isso, deixaria de ser racional e seria a minha destreza como motorista. Então, se eu busco tudo isso para eu poder justificar a não utilização da culpa, ainda está no meu racional. Neste momento, o meu racional traz isso. Neste momento, o meu espírito, meu ser, essência, que já tem o entendimento das leis divinas que nos regem, ele auxilia, eu vou botar dessa forma, ele auxilia para que tudo isso que nós estamos trazendo como racional, ele tenha peso para que nós abandonemos a culpa. Então, não pensem vocês que o nosso espírito não é sábio. Ele é sábio. É no nosso espírito que está todas as leis divinas, é no nosso espírito que está o Deus interior nosso. E ele, nestes momentos, ele tenta nos auxiliar. Por quê? Porque ele também vem aprendendo através das vivências. Ele nos traz condições de nós associarmos o racional com a nossa essência e nós podermos viver sem este peso da culpa. Segunda pergunta, Giana? Então, aí acho que eu vou piorar um pouquinho, né? Porque, assim, algumas coisas a gente já consegue não se culpar. Mas aí também tem um outro problema, que muitas vezes nós somos julgados por isso. Porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. E eu queria até perguntar, existe, então, a possibilidade, por exemplo, de você se culpar por não se sentir culpado? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque você olha e fala o seguinte, como que eu não posso me sentir culpado diante de uma ação tão tenebrosa como essa? Será que eu sou uma pessoa horrível? E isso vem enraizado de séculos atrás sobre a culpa religiosa. Isso tem raiz nas nossas concepções religiosas do pecado, do arrependimento que é necessário e pela culpa lembra? Automutilamentos para que você pudesse mudar o seu comportamento. Isso é de séculos atrás. Então, sim, muitas e muitas vezes a gente se sente culpado por não se sentir culpado. Só que aí, neste caso, nós precisamos nos dar o direito de analisar o porquê de nós estarmos nos sentindo culpados. Porque muitas vezes você não está se sentindo culpado porque você já percebeu o seu equívoco e você também já tem até ideia do que fazer para resolver essa questão. E ficar ali na culpa não adianta. Lembram do que eu falei, que a culpa nos ancora? Às vezes a gente olha e fala assim, eu não posso ficar ancorada aqui, eu tenho que seguir em frente, senão eu não resolvo. Mas, respondendo a sua primeira pergunta, da segunda pergunta, quando a gente chega e a gente, assim, é cobrado pelo outro ser humano de que
desse comportamento de você se sentir culpado, isso é um processo que nós, como seres humanos, precisamos enfrentar. Por quê? Quem de vocês não faz essa mesma cobrança a terceiros? Quem de vocês ainda não faz essa mesma cobrança em relação a vocês? Porque se vocês ainda se sentem culpados porque não estão se sentindo culpados, é porque vocês ainda estão cobrando culpa. Então, se eu exijo de mim me sentir culpada por uma coisa que eu fiz de errado, por que eu não vou exigir do outro? E eu exijo de mim a culpa para que eu me modifique. Se o outro não se sente culpado, ele não vai se modificar. Então, se ele está me pedindo perdão sem a culpa, ele é desculpe a expressão, sem vergonha, né? Não vou te perdoar, porque você não se sentiu culpado, então você não vai mudar. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Mas essa é a realidade. Nós não temos que enxergar no outro a possível mudança pela culpa, nós temos que enxergar no outro a possível mudança pela possível mudança. Por que me adianta a pessoa ficar culpada e não mudar? Eu não preciso, quer dizer, vou modificar minha frase, não é exigir do outro a mudança, gente, porque nós não podemos exigir nada do outro. Mas quando a gente pensa na ideia de que nós estamos exigindo algo do outro, que a gente possa, pelo menos, desejar que ele mude. Não que ele se sinta culpado, não que ele fique ancorado, mas que ele mude. É esse o nosso desejo, não a nossa exigência. Porque não está em nós exigir nada. Quem de vocês já começou a fazer o exercício que vocês disseram que iam fazer na segunda-feira? Quem de vocês começou a fazer o regime que vocês disseram que iam começar na segunda-feira? E outras tantas coisas que vocês disseram para vocês que iam fazer uma mudança necessária na vida de vocês, numa segunda-feira da vida, que vocês simplesmente passaram em branco e foram embora. Se nós fazemos isso ainda hoje, como exigir do outro alguma coisa? Mas não preciso ficar com esta pessoa ao meu lado se ela não faz mudanças. Só um parêntese, tá bom? Terminou, Jeane? Respondi? Ok. Fred? Eu tenho mais duas perguntinhas, tá bom? Uma delas é a seguinte: e as culpas que moram em nós, mas não afloram no nosso consciente? Quer que repita? Não. Eu vou usar uma expressão, mas vou explicá-lo depois. Nós somos uma caixinha de surpresas. Mas essas surpresas não significa que nós não tenhamos uma certa consciência daquilo que nós estamos ou somos como seres filhos de Deus. Quando nós pensamos na ideia da reencarnação, nós estamos falando da possibilidade de nós virmos a um planeta para nos dar uma chance de esquecer algumas coisas que fizemos. Olha o que eu acabei de dizer. Muitas vezes, a gente vem reencarnar neste planeta como se fosse um fôlego, um momento de um recreio, para a gente parar de lembrar das coisas erradas que nós fizemos e para a gente parar de se culpar. E aí, pelo véu do esquecimento, nos damos condição de fazermos mudanças efetivas em nossa vida. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, nós sabemos quem somos. E nós não precisamos saber aquilo que nós vivenciamos no passado, porque se nós olharmos para nós hoje, se nós observarmos como nós pensamos as coisas, como nós olhamos para as coisas, nós vamos ver quem nós somos no passado. Não precisamos saber exatamente o que, mas nós vamos saber as boas pessoas que nós éramos.
ok? Tanto boas como não tão boas. Por quê? Porque da mesma forma que eu vejo coisas não tão boas em mim, eu também vejo coisas muito boas. Então, a partir do momento que eu venho reencarnar, para que eu possa me dar um fôlego de cobranças dessas culpas que eu passo, que existem em mim, essas culpas estão aonde? Em mim. Estão aqui, ó, né? Em mim. E essas culpas, elas se aflorarão no momento propício. Que momento propício? Se eu pensar que eu estou reencarnando para me dar a oportunidade de fazer mudanças, para que eu possa crescer moralmente, espiritualmente, eu tenho que entender que a vida ela me trará essas experiências no momento certo. E no momento em que eu vivenciar as minhas experiências, e no momento em que, dependendo do resultado dessas minhas experiências, se aflorarem as culpas internas que eu possuo, e nós flagramos isso através da intensidade de culpa que nós portamos, porque vocês já notaram que muitas vezes você pode ter uma culpa no nível aqui, outra culpa no nível bem lá no alto, que vocês nem estão vendo, não é assim? Por quê? Porque no momento em que nós agimos, e se nós já estamos agindo, repetindo equívocos, muitas vezes a nossa culpa ela é mais intensa. Se nós buscarmos compreender essa intensidade de emoção, e compreendendo essa intensidade de emoção, nós sabermos, também compreendermos que essas emoções elas podem estar sendo alimentadas por situações, vivências de um passado, seja o passado dessa vida, seja um passado mais remoto. A gente se dá a condição de enfrentar essas nossas culpas. Por quê? Porque o que eu vivenciei no passado que me trouxe culpa e que está inerente aqui em mim, não será enxergado pela Adriana de hoje do jeito que foi enxergado pela Adriana de outrora. Porque a Adriana já caminhou, a Adriana já cresceu, a Adriana já amadureceu um pouco. Então, nós não podemos ter medo de enfrentar os nossos temores internos. Fala, Fred. Não sei se eu vou tudo. Qualquer coisa, a gente pede para mandar o recado de novo, que a gente volta a falar, né? Se necessário for. A outra pergunta é o seguinte, eu brinco muito e falo que ela é meio que matadora, né? Porque dá para esticar. Mas, assim, se você pudesse ser bem concisa, olha só que legal. Gostaria de ouvir como o orgulho exacerbado interfere na culpa e na responsabilidade. Quais são os reflexos do orgulho sobre a culpa e sobre as responsabilidades? Eu acho engraçado que nós temos a tendência de sempre botar a culpa no orgulho, né? O pobre do orgulho sempre é o culpado. Se nós não podemos culpar nós mesmos, vamos culpar o orgulho. Brincadeiras à parte, eu estou falando isso porque tentando só colocar mais leveza, que é o objetivo. Algumas vezes a gente fala, a gente denomina, né, que o orgulho ele nos trouxe esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, esse tipo de emoção, provocando outras e outras tantas coisas. Mas eu queria trazer só uma visão um pouquinho diferente para vocês, porque o orgulho ele nunca age sozinho. Entendam isso. Quando nós reagimos a qualquer coisa com culpa, com vergonha, com dificuldade de enxergarmos a realidade, tudo que está agindo em nós é tudo que nós portamos. É orgulho, é vaidade, é egoísmo, é amor, auto-amor, é autopreservação. Vocês entendem? Então, quando nós agimos em relação a qualquer coisa na vida, não é só o orgulho que fala. Porque na nossa vida, nas nossas vidas até hoje, nós criamos muitas coisas em nós. E nós fortalecemos algumas coisas, nós enfraquecemos outras. Muitos de nós podem ter um orgulho bastante exacerbado, mas outras pessoas têm muito mais
vaidade, por exemplo, exacerbada do que o próprio orgulho. Só dando um exemplo qualquer. Então, quando nós pensamos na ideia dessa vinculação que nós fazemos de responsabilidade, de culpa, tirando o peso, mas o orgulho fazendo uma influenciação nesse processo, vamos retirar essa ideia do orgulho tão somente e vamos pensar que, neste momento, se nós estamos tendo dificuldade de tirar o peso da culpa, se nós estamos tendo dificuldade de encararmos as responsabilidades que nós portamos em razão das nossas ações, não é só o orgulho que está fazendo, influenciando. São todos os nossos, as nossas ferramentas de defesa que nós construímos dia após dia. Se nós pensarmos dessa forma, por incrível que pareça, até o orgulho, ele perde o peso de um algoz para nós. Porque, neste caso, este orgulho que nós estamos falando, ele está ali tentando defender aquilo que, neste momento, nós achamos que é importante. Esse nosso ego que nós achamos que é importante. E se nós pensarmos dessa forma, sabendo que nós precisamos superar muitas tendências ainda que nós temos, todas essas ferramentas trarão para nós uma defesa naquilo que a gente acha importante, mas que pelo racional nós veremos o quanto que nós temos condição hoje de, raciocinando o processo, enxergando quem nós estamos, deixarmos que a nossa essência prevaleça, e na nossa essência, que é o ser mais puro de nós vamos superar ferramentas que são hoje úteis, mas tóxicas, e nos trarão condições de vivenciarmos cada passo da nossa vida de uma forma a nos fazer nos enxergar merecedores de oportunidades de crescimento todos os dias. Merecedores da misericórdia divina todos os dias. Quando nós pensamos que nós podemos vivenciar a nossa vida com responsabilidade, sem o peso da culpa, neste momento, esta essência está dizendo que ter responsabilidade é sabermos que nós somos seres criados pelo Pai Criador, que somos criadores também de cada caminhar nosso, de cada caminho que trilharemos, e que estes caminhos, eles nos levarão até o Pai, com todas as experiências que nos serão necessárias para um crescer consciente, para um crescer moral e espiritualmente valoroso. Perguntas ainda? Acabou? Agora que está todo mundo muito quietinho, todo mundo está raciocinando muito o que nós estamos, que nós falamos hoje. Nós esperamos que vocês possam ter entendido que tudo isso que nós conversamos hoje não é para ser encarado com pesos. É para ser encarado realmente como um presente divino. Que é para que nós possamos compreender que não estamos aqui para sofrer, mas sim para que juntos, numa coletividade, nos demos condições
de vivenciarmos experiências com amigos, com amores, com desafetos, mas que se nós nos dermos a oportunidade de enxergarmos com outros olhos, tudo será Deus. Posso encerrar? Senhor Jesus, estivemos aqui hoje com um propósito de tentar abrir os nossos próprios olhos com o auxílio destes irmãos, que através das suas perguntas, das suas ponderações, até mesmo dos seus pensamentos, pudéssemos todos compreender a sua misericórdia. A misericórdia de Deus e a misericórdia desse mestre que escolhemos para o nosso caminhar. A misericórdia deste ser interno que somos e que muito precisamos deixá-lo colocar em prática a valorização de nós mesmos. Viemos aqui hoje para tirar um peso, para esclarecermos que responsabilidade e culpa são presentes. E que termos consciência disso nos fará abraçar cada um deles no seu momento certo e até descartarmos aqueles que não mais serão necessários. Jesus, continue nos amparando, nos fortalecendo e nos mandando seus mensageiros divinos para nos auxiliar com seus conselhos, para que o nosso caminhar fique mais leve. Porque o Senhor é leve. Assim seja.